países como a Espanha, como a Itália, países que, pese embora estarem hoje com muitas dificuldades que nós estamos, mas o que é certo é que na discussão sobre os conceitos que depois orientam o desenvolvimento... Permita-me que as primeiras palavras não sejam dirigidas a ninguém aqui dentro desta sala, mas seja dirigida para o outro lado do Atlântico. Alguém que hoje vai a eleições pela primeira vez e é candidato a presidente do governo. Fez uma campanha de esclarecimento e uma campanha forte e que hoje vai ser consagrado como presidente do PS, do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, o nosso camarada e futuro presidente do Governo Regional dos Açores. Quero agradecer a disponibilidade do José Luís Carneiro, presidente da Câmara de Baião, presidente do PS do Porto, uma pessoa reconhecida por todos, pelo trabalho que tem feito como presidente da Câmara. Mas arrisco-me aqui a dizer que essas tuas qualidades irão levar-te muito mais longe, irão fazer de ti um grande quadro nacional que o país precisa. Muito obrigado. Quero agradecer ao Amândio Silva, responsável por esta iniciativa, o trabalho e o empenho que colocou para que esta reunião de socialistas e independentes corresse tão bem e fosse um espaço de debate de todos nós para confrontarmos as nossas reflexões, opiniões, o nosso saber acumulado no campo autárquico e também para prepararmos o nosso futuro. Bem-aja a Amândio por esta iniciativa. Prepara-me. Quero cumprimentar o Emanuel Câmara, que hoje falou-nos de impostos e que nos trouxe aqui aquilo que é a situação dos impostos, nomeadamente do IMI, para a região e para as várias câmaras da região autónoma da Madeira. Quero, Emanuel, da minha parte, e comungar com todos, que presinto que no ano 2013 vais dar muitas razões para os socialistas sorrirem na Madeira. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, o Alano Gonçalves, que é vereador na Ribeira Brava e que tão bem nos recebeu aqui no teu concelho. Muito obrigado. Caras e caros amigos, este Fórum Autárquico serviu também para fazermos uma análise à situação das câmaras municipais e juntas de freguesia da nossa terra. E o que nós olhamos para o horizonte e olhamos para qualquer lado da Ilha da Madeira e mesmo para o Porto Santo, o que vemos são nuvens negras lançadas pelo PSD em cima das autarquias. O que assistimos é autarquias em ruína financeira. O PSD governou estas câmaras municipais e juntas de freguesia como se não existisse amanhã. Como se tivessem que sugar os recursos do passado, do presente e do futuro. E nós olhamos para estas câmaras municipais e o que vemos são câmaras municipais governadas numa lógica de terra queimada. Porque o que deixam aos cidadãos são escombros financeiros que hoje atiram para cima de todos nós, para nós assumirmos as responsabilidades financeiras dos erros do PSD. Quem paga a fatura são os cidadãos, infelizmente. E a questão que se deve colocar hoje é como é que chegamos a esta situação. Existiu aqui uma subversão completa do papel dos municípios e do conceito de desenvolvimento. O conceito na nossa terra de desenvolvimento, infelizmente, foi adulterado pelo PSD. O conceito de desenvolvimento não é progresso em termos económicos, não é progresso em termos sociais, culturais e políticos. Para eles, o conceito de desenvolvimento foi um conceito de fraude, de enganar o próprio povo e criar uma dívida desta dimensão.
o primado da pessoa humana. E conhecem de quem é esta expressão, utilizada com frequência, que na região autónoma da Madeira o que se fazia era pôr as pessoas em primeiro lugar. Aqui estava o primado da pessoa humana. Só quem é responsável pelos destinos da Madeira, nós olhamos para ele e olhamos para estas palavras e o que assistimos é o primado da miséria humana. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que uma política que devia ser para todos foi transformada numa política para meia dúzia e só para alguns. E o que temos assistido no nosso poder local é que, em primeiro lugar, o poder local na Madeira não teve autonomia, não é autónomo. As câmaras municipais e as juntas de freguesia, como sabem, perderam a autonomia e seguiram as orientações do governo regional. Fizeram contratos ruinosos com o governo regional através de empresas da esfera do governo regional. Quem fez muitos dos orçamentos das câmaras municipais nesta terra não foram as assembleias municipais. Foi determinados lobbies económicos que colocaram os seus interesses à frente dos interesses dos cidadãos. E nós assistimos a determinados lobbies da construção civil nesta terra a fazer os orçamentos das câmaras municipais. E esta atitude é que levou à situação das câmaras municipais. Foi quando o poder do povo foi entregue a lobbies económicos. Mas também contribuiu para esta situação a criação de empresas municipais, que foi a duplicação de custos quando as câmaras já estavam preparadas para executar esses serviços que essas empresas depois vieram a executar. E também os contratos-programa, que foram uma forma de falência das autarquias, que o Governo Regional tudo o que assina não cumpre. E mesmo com os seus, aqueles que estão nas câmaras, que são do PSD, o próprio Governo Regional dá a palavra e não cumpre com eles. Se não cumpre com os elementos do PSD, como é que pode cumprir com o povo madeirense? Em 11 câmaras, temos 10 câmaras municipais completamente em situação de falência. E o Governo da República lançou um plano de apoio à economia local. E é necessário que se registre este nome, Plano de Apoio à Economia Local. Na Madeira, este plano de apoio à economia local é falso. É uma fraude. O plano de apoio não é a economia local. O plano de apoio aqui na região está a servir para que este dinheiro que vem de Lisboa, que será entregue às câmaras municipais, é depois desviado para as empresas públicas do Governo Regional. O dinheiro não fica na economia local. Um empréstimo dos Estados que todos os munícipes irão pagar é desviado para pagar às empresas do Governo. Leia-se IGA, Empresa de Eletricidade da Madeira, Valor Ambiente, etc. Eu pergunto, como é que este dinheiro irá desenvolver a economia local, se o dinheiro não chega aos concelhos e vai para os cofres do Governo Regional? Pagar a empresas públicas desta forma é trair o povo que confiou no PSD. É por isso que o Partido Socialista diz muito claramente a todas as câmaras municipais que aderiram a este programa: não devem transferir, pagar um tostão a nenhuma empresa do Governo Regional enquanto o Governo Regional não pagar todos os cêntimos que deve às autarquias. Só que este programa tem custos, e custos elevados para todos nós, para os madeirenses e para os porto-santenses. Os autarcas assinam este programa, as assembleias municipais aprovam. O Estado empresta o dinheiro às autarquias. O dinheiro é desviado para as empresas do Governo Regional. Quem fica a pagar a fatura são os madeirenses e porto-santenses. Mas leia-se, essa fatura é pesada. No IMI, nas taxas, nas licenças, na água, no saneamento, todos nós vamos ter que pagar mais para pagar os erros da governação do PSD. É por isso que é necessário pedir
E peço a cada madeirense que analise a situação da Madeira e do Porto Santo. E peço a todos que olhem para a realidade regional e façam justiça a si próprios e à Madeira e ao Porto Santo. E eu peço aos madeirenses e aos porto-santenses, nas próximas eleições autárquicas, deem um cartão vermelho ao PSD e expulsem o PSD de todas as câmaras municipais. A situação da Madeira, como sabem, é uma situação muito complicada. Mas nós não queremos ganhar as câmaras municipais por demérito do nosso adversário. Não queremos ganhar as câmaras municipais por o que eles fizeram à Madeira e ao Porto Santo. Não queremos ganhar as câmaras municipais pelo mal que eles têm feito à nossa região. Nós queremos ganhar as câmaras municipais por uma razão muito simples. Porque somos melhores que os elementos que estão à frente dos destinos da região. Nós somos melhores e temos propostas mais válidas. Nós estamos aqui porque queremos um sonho para a Madeira e para o Porto Santo. Nós estamos aqui porque sabemos que temos uma proposta, temos um programa, temos um projeto para a região para devolver o sonho à Madeira e ao Porto Santo. E é por isso, e é isso, aliás, é isso que nos move, é isso que nos faz estar na política. Porque todos nós, ao contrário daqueles senhores, eles ganham com a política e nós perdemos com a política. Nós e aqueles que antes de nós aqui estiveram, sempre perderam com a política. Estiveram aqui para ajudar o próximo, para ajudar os madeirenses e os porto-santenses. Ao longo dos anos foram incompreendidos. Mas hoje é pela boca do PSD que nós sabemos que o PSD não está para ajudar os madeirenses. O Dr. Alberto João Jardim, ainda um dia destes, criticou um dos seus autarcas e disse que ele não prestava, que só tinha cometido erros. A questão que eu coloco é que esse autarca não o apoia candidato contra ele. Se os outros 10 autarcas fossem candidatos contra o Alberto João Jardim, ele ia dizer a verdade, ia dizer que esses 10 também não prestavam. E portanto, nós não queremos saber da vida interna do PSD. Nós queremos saber da vida interna da Madeira e do Porto Santo e do nosso povo. E o que é importante neste espaço de participação dentro do PSD é que nós estamos a saber, pela voz de quem governou e colocou estes homens à frente dos destinos da Madeira, que eles não prestam, que eles não têm ideias, que eles não têm propostas e que não servem para governar a região. Mas aquilo que temos ouvido por parte desta gente dá-nos um sinal de esperança, porque o eleitorado está a ver, está a assistir àquilo que se está a passar na região autónoma da Madeira. Tiveram a amostra, olhando para as finanças públicas e para a dívida e para a forma como eles colocaram a região. Olham todos os dias para o dia-a-dia dos madeirenses e só veem dificuldades. E olham para o PSD e não veem no PSD o futuro da região autónoma da Madeira. E cabe-nos a nós, com a convicção das nossas ideias e das nossas propostas, construir até outubro do próximo ano uma estratégia ganhadora para ganharmos as câmaras municipais na região autónoma da Madeira. Quando olho para a nossa região e olho para este caos em que o PSD nos colocou, para esta dívida monstruosa, teremos que ser nós a assumir os erros deles. Quando eu olho e vejo os 3 alicerces, que são os alicerces do modelo que eles criaram para a região. O alicerce da construção civil, e toda a gente vê, está em completa falência. O alicerce do turismo, que já existia antes de eles chegarem ao poder, e os fundos europeus permitiam que o turismo se desenvolvesse, mas está a atravessar graves dificuldades. E quando olho para o único alicerce que eles criaram, o Centro Internacional de Negócios, está num estado de coma completo. Este modelo está falido. E além disso, deixa-nos uma herança de 6.500 milhões de euros. E é grave que, olhando para as propostas em discussão dentro daquele partido, de um ou de outro candidato, não vejo uma ideia que rompa com este modelo e que transforme a Madeira e o Porto Santo. E que dê à Madeira e ao Porto Santo qualquer esperança.
Mas hoje, quem olha para o PSD, o que é que vê? Vê o rosto do PSD e das suas políticas refletidos na realidade. 22 mil desempregados. Mas 550 desempregados no mês de setembro. Novos desempregados. 550. Olha para a nossa juventude e está lá a cara do PSD. 50% dos nossos jovens no desemprego. É esta a face das políticas do PSD. Mas vemos mais. E quem for ao aeroporto, ver os aviões que vão para Jersey, para Londres, para a África do Sul, para a Venezuela, também vê lá o rosto da política do PSD. Os madeirenses, em especial os mais jovens e bem formados desta terra, a tomar os aviões para fugir da Madeira e do Porto Santo. Ninguém foge de uma terra que seja de desenvolvimento, de progresso e bem-estar. Mas o rosto do PSD vê-se também na pobreza e exclusão social, que todos os dias aumenta. E vê-se e ouve-se quando se fala com os professores, com pessoas ligadas à educação, quando nos dizem que às escolas de manhã cedo chegam muitos jovens, muitas crianças com fome. E isto é verdade. Há fome na Madeira e no Porto Santo. E este governo trocou todas as prioridades. Não se pode gastar um cêntimo mal gasto quando há fome nas nossas crianças. Não se pode mandar um cêntimo para o Jornal da Madeira quando há crianças com fome. E não se pode apoiar o desporto profissional quando há crianças com fome. E a Madeira do sucesso, essa Madeira que foi transmitida ao longo de 30 anos, que era uma Madeira do sucesso. Onde é que está essa Madeira do sucesso? Uma Madeira do sucesso não desaparece de um momento para o outro. Uma Madeira do sucesso não pode de um dia para o outro desaparecer. Mas o que é um facto é que a Madeira do sucesso desapareceu. E se nós olharmos para a matemática dos números, falam muitas vezes também a verdade. E quando sabemos que 108 mil madeirenses não ganham por ano, e eu digo por ano, sequer 5 mil euros. Ganham menos de 5 mil euros. Isto aqui é o retrato da política do PSD. E estamos a falar, não é de um valor marginal da nossa população. Estamos a falar de 52% dos madeirenses não têm 5 mil euros por ano para gastar. E isto aqui demonstra a política do sucesso do PSD. Se é esta a política do sucesso do PSD, não sei onde é que vive este PSD que olha para a realidade e vê a sua política desta forma. Mas quando temos mais de metade da população a viver com menos que o ordenado mínimo, quando sabemos que outros tantos madeirenses, 14%, mais de 30 mil madeirenses, só têm disponíveis recursos por ano 7 mil euros, não chega a 7 mil euros. E que a soma destas duas parcelas da população são 66% da nossa população. E vem agora o Governo da República lançar um imposto, aumento de imposto sobre o IRS para estas pessoas, que passam a ser taxadas não a 11,5% como era, mas a 14,5%. Este Governo da República não tem o mínimo de convicção e de respeito social. E esta semana, quando vi numa inauguração verbas dos fundos europeus, e o Dr. Alberto João Jardim não pode ser aberta uma estrada com 200 metros, que ele não vá lá e não manda os seus homens aparecer e fazer uma festa. Mas quando eu vi lá senhoras e homens com bandeiras do PSD na inauguração, para já é imoral e é um crime. Mas por outro lado, as pessoas não vão com aquelas bandeiras. Hoje aquelas bandeiras são-lhes colocadas nas mãos e são mandadas a ir para lá. Agora, eu também queria dizer aqui uma coisa. A política é feita com realismo e sentido de responsabilidade. As pessoas que levantam as bandeiras, as pessoas que aplaudem este PSD, não se esqueçam que estão a aplaudir o desemprego. Estão a aplaudir os 22 mil que estão no desemprego. Estão a aplaudir as falências diárias das empresas. Estão a aplaudir a catástrofe social que está a levar à imigração.
e estão a aplaudir a pobreza e a exclusão social e as nossas crianças com fome. Hoje não há inocentes na Madeira. Toda a gente sabe disto. Toda a gente sabe a situação das contas públicas e a falência financeira que eles levaram a Madeira. Toda a gente conhece a situação económica e das empresas a falir todos os dias. Toda a gente assiste aos números e sabe e conhece o desemprego, e esse desemprego não são só números, são pessoas. E, portanto, não há inocentes. As pessoas hoje na Madeira sabem a realidade. E quem aplaude o PSD está a aplaudir esta realidade. E tem que ser confrontado com isso. Em política é necessário as coisas claras. Nós não aceitamos, nem podemos aceitar que o PSD, que trouxe a Madeira a esta situação, receba aplausos por trazer a Madeira a uma situação de catástrofe. E quando olho para aquele símbolo do PSD, e cada vez são mais aqueles que reconhecem naquele símbolo do PSD, que é o símbolo da dívida pública, que é o símbolo da irresponsabilidade, que é o símbolo do desemprego, que é o símbolo que levou à pobreza e à exclusão social, e é o símbolo hoje que leva à fome. É esta a visão que as pessoas têm do PSD. E cada vez mais, à medida que o tempo passe, mais cidadãos irão-se aperceber que o retrato do PSD e daquela bandeira é o retrato da miséria e da fome. E se nós olharmos à nossa volta e falarmos com as pessoas, todos nós temos a percepção que hoje já são mais aqueles que se afastam daquela gente. Hoje cada vez são mais aqueles que se aproximam do Partido Socialista e contam connosco para fazer a mudança política na região. Não podia, neste momento, deixar de falar também do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é o maior ataque fiscal que se fez até hoje aos cidadãos e, em especial, à classe média. Mas também é um ataque que demonstra a insensibilidade social deste Governo da República, porque atacou mesmo aqueles que menos têm, com aumentos do IRS. E um desafio aqui para quem faz política na região autónoma da Madeira, ao PSD e ao CDS. Vamos ter aqui ideias claras em relação a esta matéria. Nós não queremos falsos profetas na nossa terra. Nós já estamos fartos de falsos profetas e tivemos falsos profetas aqui durante os últimos 30 anos. Esses cavalheiros que todos os dias dizem cá na Madeira que estão contra estas medidas da República têm de ser consequentes. Isto não vai lá com brincadeiras. Estes senhores dizem que há os madeirenses que não concordam com aquelas medidas, só têm uma opção a tomar. Os seus deputados na Assembleia da República têm de votar contra este Orçamento de Estado. Nós não aceitamos os falsos profetas. Nós não aceitamos que digam uma coisa cá e façam outra lá. E é necessário dizer os nomes. A responsabilidade do voto contra está na mão do Sr. Alberto João Jardim. A responsabilidade do voto contra está na mão do outro líder partidário que aqui representa a coligação, José Manuel Rodrigues. São eles os responsáveis na Madeira pela coligação que apoiaram para o país. E eu não tenho dúvidas que todos os madeirenses e porto-santenses têm os olhos colocados nestas duas pessoas. E não vão aceitar que estes dois cavalheiros continuem aqui a dizer uma coisa e a mandar os seus deputados fazerem outra. Estando cá a dizer que são contra estas medidas e lá votando o Orçamento de Estado que prejudica a Madeira e o Porto Santo. Mas também digo ao Sr. Presidente do Governo, Vossa Excelência tem ainda alguns mecanismos de autonomia, aqueles que ainda não venderam. E esses mecanismos de autonomia permitem termos políticas diferentes em algumas matérias aqui, diferentes das aplicadas a nível nacional. E vamos ver, com o orçamento da região que irá chegar lá para novembro, como é que o PSD vai fazer esse orçamento e como é que vai olhar para a Madeira e para os madeirenses. Nós estaremos atentos e não iremos perdoar àqueles que copiam políticas de Lisboa para implementar cá,
dizendo que discordam, mas depois, além de votarem em Lisboa, ainda querem que os madeirenses sofram com essas políticas através do orçamento regional. Caras e caros camaradas, quero agradecer a vossa presença nesta iniciativa, as vossas reflexões, os vossos contributos. E hoje saímos daqui todos com a consciência que temos um longo caminho para trilhar, que temos muito trabalho para fazer, mas sabemos uma coisa, que desta altura a um ano nós vamos estar em eleições autárquicas. E sabemos que o Partido Socialista vai ganhar câmaras e juntas de freguesia e que vamos operar a mudança na região autónoma da Madeira. Viva o PS, viva a Madeira! Se ultrapassar de determinado montante que é dividido em duas prestações, mas ao longo do ano, quando se fazem avaliações ou correções dessas avaliações e que se torne definitivo esse valor e que seja reportado ao ano anterior, porque estamos em 2012 e estamos pagando a contribuição devida de 2011. O encerramento das matrizes é feito sempre a 31 de dezembro. Quem figura